Ok, já de volta, Super Gasbras, 2643-4497, Super Gasbras, 2643-4497. Posto Santo Estevão, lá em Araras, gasolina com a qualidade Fit, gasolina boa, lá do Posto Santo Estevão, e a gasolina mais barata de Teresópolis, Posto Santo Estevão. Gente, esse final de semana, eu fui final de semana no Metanoia, eu estava lá e tudo, né? Mas precisei dar uma fugida em Teresópolis. E aí, eu estava ali na reta, olha só o que eu peguei ali na reta, fui eu mesmo que peguei isso aí. Tá? Olha essa foto, isso ali é do lado do posto de gasolina, ali perto do Banco Itaú, isso é exatamente em frente o Banco do Brasil, aquela loja de peças de automóveis que tem ali, né? Isso é na calçada. Isso é na calçada. Eu estava vindo da várzea, então eu tive que passar por trás do carro prata, né? Eu acho que é um Gol. Tive que passar por trás dele, porque pela calçada não tinha como passar. Não dá passagem ali. E aquilo ali permaneceu durante um bom tempo. Esses dois carros parados ali, né? Aí, mais na frente um pouco, perto do Banco Itaú, olha essa foto aí perto do Banco Itaú também. E que se dane, e acabou, e está resolvido o problema. Aí depois o carro é multado, que a nossa guarda municipal, ela trabalha muito em cima disso, né? Depois o carro é multado, aí o cara reclama, começa a falar mal da guarda, chama de guardinha. Eles estão cumprindo a obrigação deles, não deu tempo. Porque eu estava com pressa, aí não deu tempo. Agora, isso é um absurdo, cara. Ali, o cara na bicicleta, provavelmente ele deve estar querendo passar. Provavelmente ele está querendo passar. Ele não pode, o cara simplesmente fechou a calçada. Simplesmente ele fechou a calçada e acabou. E vida que segue. Doutor Maurílio, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os telespectadores da TV Diário. Como é que estão as coisas? Como é que está a nossa cidade? Como é que está o mundo? Parece que o mundo está de cabeça para baixo. Tá mesmo, né, cara? O negócio tá tudo virado aí. Está muito complicado. A gente vê que as coisas estão cada vez mais difíceis, né? Essa guerra da Ucrânia, a gente saindo do Covid, uma catástrofe atrás da outra, dias difíceis. Aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil a gente vê o começo de um governo federal com muita dificuldade, né? Ele está com dificuldade para se implantar, para se posicionar, e a gente espera em Deus que acerte o passo, né? Porque agora nós temos esse capitão no barco e a gente precisa que dê certo. Não, tem que dar certo. Independente do capitão, tem que dar certo. Tem que dar certo. E a nossa cidade, Maurílio? Eu estava fazendo um apanhado, Hélio, antes de vir aqui para a entrevista, e estava vendo que os problemas que a gente enfrenta hoje são os mesmos de 6, 7 anos atrás. Trânsito complicado, saúde com as suas dificuldades que são inerentes, né? Porque a saúde nunca tem uma solução. Cada vez que a gente soluciona um problema, aparece outro. E as creches que ainda estão em obra. Então, são problemas que parecem redundantes. Mas nós temos, Maurílio, um Hospital São José que oferece um serviço de qualidade. O Sem HCT dúvida. que vem cada dia. O HCT está crescendo e melhorando cada vez mais. Coisa que a gente não tinha. Eu, por exemplo, fui operado, e você lembra disso, lá em Friburgo. Hoje nós já temos aqui a operação cardíaca. Já se opera coração em Teresópolis. Sim, já tem esse procedimento que por muito tempo foi uma ansiedade, né, da sociedade ter cirurgia cardíaca. Falta ainda fazer o convênio entre o hospital, o município e o Estado. Sim. E a gente também tem a maternidade de alto risco, com CTI então, neonatal. Agora, por que se tem tanta dificuldade para as pessoas serem atendidas? Ô Hélio, essa conta da saúde é uma conta complicada. Porque você vê, por muito tempo nós tínhamos a necessidade de uma UTI neonatal. Agora, graças a Deus, existe a UTI neonatal
na cidade. Existia a necessidade da cirurgia cardíaca. Agora tem. No momento que você resolve um problema, outros aparecem. Essa conta é difícil. Aí se você estabilizar toda a saúde da cidade, virão pessoas dos outros municípios para serem atendidos aqui. Isso é uma conta difícil, mas a gente precisa de atender melhor os nossos munícipes. Tá, mas o que poderia ser feito? Tem alguma coisa para como Eu atender, acho, facilitar? olha só, eu vejo a necessidade de um hospital público na cidade. Quando eu falo de um hospital público na cidade, eu não estou falando de desestruturar os que existem aqui. Eu falo de trazer um hospital estadual com recurso novo, com dinheiro novo, com atendimentos novos para a cidade. Os que já têm continuam como estão. Mas a gente precisa de um maior número de leitos para atender a nossa cidade. Todo dia, Hélio, no meu trabalho, eu atendo clientes novos. Então, o afluxo de novos moradores em Teresópolis é muito grande, em todas as classes sociais. Então, a gente precisa de ter maior número de leitos para atender, às vezes, aquelas patologias que estão tendo dificuldade de serem atendidas hoje pelo HCT e pelo São José. Tem algumas patologias mais simples que são difíceis de internar. Então, a gente precisa de resolver esse problema. Volta e meia, eu me deparo aqui no programa, Aurílio, com pessoas que me procuram para dizer, meu pai está na UPA, minha mãe está na UPA, tem que ir para o hospital, mas não tem vaga, eu estou aqui com a ordem judicial, que também não adianta nada, né? Não tem leito. Eu estou com a ordem judicial e nem assim a UPA interna. Como é que funciona isso aí, esse mecanismo? Porque não tem leito. Você falou do hospital estadual. Seria a ideia estadual. É porque, quando você fala de um hospital municipal, Teresópolis tem recurso para fazer um hospital municipal, mas vai ter que tirar do São José e tirar das clínicas para alocar num hospital municipal. Resolveu o problema, Hélio? Não. Não resolveu. Não. Você está criando, você está tirando um cobertor curto, você tira de um lado. Você vai construir, mas vai perder dois. Então, por isso que eu falo de um hospital estadual ou de um hospital federal. Tem como fazer projeto para trazer um hospital federal. O que acontece? No hospital federal, por exemplo, você tem um objetivo específico. Mas você atinge aquele objetivo específico e também atende outras patologias, outras doenças. Então, novo recurso, novos atendimentos para melhorar. Quando eu cheguei aqui em Teresópolis, em 1990, nós tínhamos 4 hospitais. E nós éramos o quê? 120 mil habitantes em 90? Por aí, 130. pouco mais, pouco menos, né? Hoje nós estamos com quantos mil habitantes? 200? 200, e cerca de 200. Não tem o número Não tem o número certo. E menos um hospital. E menos um hospital. Apesar do Hospital das Clínicas ter crescido, apesar do Hospital São José ter crescido o atendimento, ele cresce para áreas específicas. Por exemplo, o Centro de Oncologia do Hospital São José é referência para toda essa região. Certo. E isso demanda leito, demanda estrutura, demanda pessoal, mas não aumentou o número de outros problemas. Por exemplo, a maternidade do Hospital São José fechou. E hoje a gente tem a maternidade da Beneficência e a maternidade do HCT. Então, na minha área específica, que é ginecologia e obstetrícia, nós tínhamos 4 maternidades. Agora nós temos 2. Então, existe a necessidade de um novo hospital e, de preferência, de um hospital ou com o dinheiro do governo estadual ou do federal. Porque o estadual ele também atenderia a região serrana no todo, né? Porque você vê, Guapi agora está terminando de fazer a reforma no hospital dele. São José tem um hospital pequeno. Sumidouro eu não tenho certeza, mas eu acho que não tem um hospital. Não tem. Então, toda essa área, ela acaba convergindo para Teresópolis. Apesar de São José, apesar de Guapimirim terem hospitais próprios, municipais, quando a patologia é mais complexa, eles se socorrem aqui em Teresópolis, ou no Saracuruna, ou no Rio de Janeiro. Para isso, um hospital estadual já ajudaria muito. Até em número de leitos, né? Com certeza. Existe aquele sistema de regulação do Estado. E o pessoal que trabalha na regulação fica correndo igual um doido, né? Para alocar paciente aqui, paciente Explica ali. isso. Essa regulação do Estado, as pessoas não conseguem entender isso. A regulação do Estado é o seguinte: o Estado ele tem leitos
em quase todos os municípios. Aqui em Teresópolis não tem, mas tem em Petrópolis, tem em Caxias, tem na capital, tem em toda a Baixada. Então, quando um paciente de Teresópolis precisa de um leito e que não existe aqui, então entra na fila de regulação um paciente do CTI. Apesar de existir aqui, às vezes não tem leito suficiente. Então, ele entra na regulação do Estado, o Estado então vai alocar para o local mais próximo da sua região e o que tem o leito mais próximo de tempo também. Então, tendo o leito, tendo a vaga zero, o paciente é transferido de imediato para preservar a vida daquele paciente. Tá, e quando a pessoa fala assim, eu só estou fazendo isso en passant, que a gente fala muito disso, né? Explica muito isso aí. Quando fala, eu tenho aqui uma ordem judicial para fazer internação, mas eu não quero ir para que interne em Guapi. Eu quero que interne aqui em Teresópolis. Esse é um problema muito sério. O juiz, na hora de julgar, ele julga o risco de morte do paciente. Então, o interesse do juiz é preservar a vida. E ele dá a ordem judicial expedindo a internação imediata. Só que não tem como você criar leito de um dia para o outro. É porque não tem leito. Não tem leito. Você tem que botar o leito físico, você tem que criar estrutura, você tem que colocar pessoal para atender. Então, não é só colocar uma maca, uma cama que você criou um leito. E aí o paciente, então, ele entra no sistema de regulação. Às vezes a família exige que seja colocado aqui, aí, infelizmente, tem que esperar, porque o juiz dá ordem de internação, mas o juiz não tem o poder de tira o Hélio daqui para sentar o Roberto. Ele não pode fazer isso, porque o Hélio está aqui e está precisando do atendimento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns assuntos que, inclusive, mulheres têm falado isso comigo, né? Estou até anotando aqui para não esquecer, que eu lembrei agora. Sobre esse negócio da ordem judicial, isso é porque não tem o leito. Por isso se precisa de um hospital público em Teresópolis, um hospital maior. Que a população cresceu, o hospital não. Então, a estrutura não, né? A estrutura diminuiu. Porque nós tínhamos 4, agora temos 3. Né? E alguns com alguma dificuldade. Agora, e quando você aumenta a demanda, porque quando a gente fala que aumenta a demanda, não é só de Teresópolis. Teresópolis, como eu falei, tinha uns 130, agora tem quase 200. Guapimirim, quando cresceu também populacional. Guapimirim tinha 40 mil habitantes, hoje está chegando a 80. São José, Subidouro, então, Sapucaia. A fluxo de pessoas fugindo da violência do Rio de Janeiro foi muito grande, né, para Teresópolis, para Guapimirim, para Petrópolis. Então, essas pessoas, elas precisam de atendimento, porque senão a nossa cidade, como ela está experimentando um afluxo, daqui a pouco vai experimentar também uma saída de novos moradores. A gente precisa de uma outra UPA aqui na cidade? Você entende assim? Hélio, olha só, eu vejo que a estrutura ela tem que ser melhorada como um todo. Não adianta só você botar um hospital público, estadual em Teresópolis ou federal, isso não vai resolver o problema. Tem que melhorar o atendimento na UPA, tem que talvez colocar uma ali na região de Bom Sucesso que consiga atender toda aquele meio de caminho que vai até Friburgo, que não são poucas pessoas que moram ali, né? Já devemos ter quase 25 mil pessoas que moram ali. A gente precisa de ter um atendimento básico, tem que aumentar a cobertura de estratégia de saúde da família. Então, são muitas coisas para serem feitas e não é num passe de mágica, é todo um processo, né? Mas porque a gente sabe disso há tanto tempo. Por que não existem políticas públicas realmente que parem e voltem para isso aqui em Teresópolis? É complicado, essa resposta é difícil de ser dada, porque existem são várias variáveis, né? Ficou feio. São várias condições que são necessárias para que isso aconteça. Né? São as políticas governamentais. Você vê que a política de UPA ela estava aguerrida há uns 6 anos atrás, depois esvaziou, já quase não se constrói mais UPAs, né? Tem que se ter um novo projeto para esse atendimento de urgência, mas a estratégia de saúde da família ela é necessária. E aí o que a gente precisa é de política de Estado, né? E não política do governo A, do governo B, do governo C. Porque, Maurílio, entra prefeito, sai prefeito e é uma coisa que ninguém consegue resolver. É tanto dinheiro, é tão caro assim para você resolver isso? A saúde ela é muito cara.
A saúde ela é muito cara porque, vamos fazer um comparativo. No orçamento municipal, a educação tem quantos por cento do orçamento municipal? Eu não sei. 25 25%? pela Constituição. No nosso município tem mais 5, que são 30% Tá. do dinheiro da 01, do dinheiro que o próprio município arrecada. A saúde ela tem 15%. Então você Tem vê, menos que educação. você vê, não estou falando nada ao contrário, a gente só transforma uma sociedade com a educação. Não tem outra forma de se transformar uma sociedade. Mas você vê, nós temos aí, em números oficiais, 180 mil pessoas com 15% do orçamento municipal. E nós temos 25 mil alunos Com 25%. com 30% 30%. do orçamento É municipal. 25 mais 5, é. Entendeu? Então, a educação tem que funcionar como um brinco, maravilhosamente, não tendo nada de errado, porque tem 30% do orçamento municipal. E a saúde? A criança ela entra no ensino, o que ela precisa? Do professor, do auxiliar, da sala de aula, da estrutura mínima, da merenda. E o paciente, ele chega no hospital com uma dor abdominal, sai com uma cirurgia. Você sabe como é que começa a conta, mas não sabe como é que termina. Mas a nível municipal, que você falou... Estou me explicando? Tá, muito. A nível municipal, que você falou sobre um hospital estadual, tá? Digamos, temos um hospital estadual. Como é que funcionaria? O que o município, o que o governo do município tem que fazer para melhorar uma saúde? Primeiros passos. O primeiro passo é atender melhor a população, comunicar melhor com a comunicação, tratar preventivamente da população. Esse é o primeiro passo, é a saúde básica. É aumentar o PSF, é aumentar o número de núcleos de assistência, que são os NASFs. Por exemplo, a gente tem um NASF hoje. A gente poderia colocar no São Pedro um grande núcleo de especialidades que pudesse atender toda aquela população ali, para que o morador de São Pedro não precisasse de vir sai de lá. até a várzea. Não é nem o transporte, mas é a proximidade, a interação, a rapidez. A gente precisa de ter um olhar diferenciado para a área da saúde. Estou vendo você falar da área de drogas. Nossa, é um absurdo, né, como as drogas têm aumentado, não só em Teresópolis, mas como em todo o país. Então, você tem que, quando você leva o Estado para dentro da comunidade, não é só levar a segurança, é levar a saúde, é levar a educação. Você tem que levar tudo isso, diversão, entretenimento. Você tem que levar tudo isso para dentro da comunidade. Quando você consegue ocupar essa área com o Estado, a população se beneficia. Se você deixa a estrutura de saúde só aqui no centro da cidade, aí você tem vários problemas de marcação, porque a estrutura é menor. A estrutura que a gente tem hoje é a estrutura de quê? De 40 anos atrás? O Pão da Barra fechou. Fechou. E depois você não... O que foi construído no lugar dele? Nada. E o bairro de São Pedro, ele tem um CEMUSA que precisa ser melhorado. Você tem um espaço enorme ali, tem o tiro de guerra, que poderia ser criado alguma coisa, alguma estrutura ali de hospital, de UPA, alguma coisa. Tem onde se fazer no bairro de São Pedro. E tem bons profissionais, né? Você vê que o posto de atendimento ali do tiro de guerra... Etel Abdala. Etel, eu estava tentando lembrar o nome do Dr. Etel. Os profissionais que atendem ali, a população se identifica, né, com o meu amigo, né? e quase sósia, doutor Maurício. As pessoas fazem isso, confundem Maurílio com Maurício. Então as pessoas se identificam ali com aquela estrutura, com aquele atendimento, e as pessoas se socorrem, são felizes por ser atendidos ali. A UPA, ela é importante, o local dela é o que tinha para ser colocado naquele momento, era ali, mas você vê, o paciente que vem da Barra, o paciente que vem das outras comunidades, do centro das cidades, vão para a UPA. Se o Etel Abdala resolvesse grande parte do problema que existe no bairro de São Pedro, a cidade respiraria melhor. Perfeito. Eu vou para o comercial, a gente continua batendo papo com o doutor Maurílio. Eu preciso falar com ele sobre dois assuntos, um não é especialidade dele. Só que eu estou me preparando para isso, né? Mas a dificuldade
que a mulher tem em ser atendida aqui em Teresópolis. 2 assuntos que eu quero levar e daí a gente vai variar para outros, né? A laqueadura, preciso falar sobre isso, e não é a sua especialidade, mas a endometriose, que as mulheres, 1 em cada 10, números que eu vi hoje, isso aí, 1 em cada 10 sofre disso aí. Eu tenho que trazer o doutor Romualdo aqui no programa para falar disso, né? Deixa eu passar aqui, olha só, a Ana botou aqui para gente. Bom dia, Elinho, bom dia, doutor Maurílio. Excelente programa, doutor Maurílio, um grande apoiador do AMA. Assim como você, meu amigo querido. E hoje, Ana, vou te levar um presente hoje. O Marcos Rabi botou aqui falando do Major Rômulo, que é um cara muito prestativo, né? E Roberto Ferreira, a demanda é muito grande, a infraestrutura da saúde diminuiu, é um fato. Bom dia, Hélio, bom dia, doutor Maurílio. Raimundo Viana, o pessoal da Fazenda Hermitage ligado com a gente. Muito obrigado a essa turma toda que está participando do programa. E eu vou rapidamente para o comercial, a gente volta já. Lembrando o seguinte, logo à tarde eu vou dar uma parada lá no Recanto dos Pescadores, lá na padaria do Recanto. A gente toma aquele café no Recanto. Já voltamos.